O rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em novembro de 2015, causou diversos danos sociais e econômicos às famílias dos municípios atravessados pelo Rio Doce e seus afluentes. Suas consequências foram e seguem sendo devastadoras e atingiram as mulheres de forma singular, com um processo de reparação marcado pela invisibilidade, a negligência e o aumento das desigualdades de gênero nos territórios atingidos. Em 2024, por meio de uma ação civil pública, as instituições de justiça reconheceram as violações de gênero causadas às vidas das mulheres e a necessidade de um processo de reparação que considere esses danos. O Acordo de Repactuação, homologado em novembro de 2024, estabelece a criação do Programa para Mulheres, com destinação de R$1 bilhão para ações de reparação voltadas às atingidas. Mas afinal, como está sendo construído o Programa para Mulheres e como esse recurso será investido? Você está ouvindo Construindo o Bem Viver, programa da Rádio Caritas, um podcast feito para quem deseja ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. Eu sou a Júlia Militão, assessora técnica de comunicação da Assessoria Técnica Independente prestada pela Caritas Diocesana de Itabira, nos territórios 1, Rio Casca e adjacências, e 2, Parque Estadual do Rio Doce e sua zona de amortecimento, localizados na Bacia do Rio Doce. Neste episódio, vamos entender melhor sobre o Programa para Mulheres, recurso estabelecido no Acordo de Repactuação, que tem como objetivo reparar os danos específicos sofridos pelas mulheres atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 2015. Para ajudar a entender melhor sobre o programa e as etapas de sua implementação, convidamos Poliane Soares, assessora técnica da equipe de Governança e Controle Social, para nos responder algumas das principais dúvidas que a ATI vem recebendo das mulheres atingidas. Poliane, o Programa para Mulheres será gerido pelas instituições de justiça, que antes do Acordo de Repactuação haviam publicado uma ação civil pública que reconhecia as violações de gênero que as mulheres sofreram no processo de reparação. Você poderia explicar melhor sobre essas violações e contextualizar como nós chegamos à construção do Programa para Mulheres? O rompimento da barragem de Fundão trouxe consequências devastadoras para todas as pessoas atingidas. Mas, ao escutar as demandas das comunidades, ficou claro que as violações de direitos se intensificaram ainda mais para as mulheres durante o processo de reparação. Muitas atividades econômicas realizadas por mulheres não foram reconhecidas, o que aprofundou a invisibilidade do seu trabalho, reduziu a renda familiar e aumentou a dependência financeira. Isso aconteceu porque o cadastro integrado priorizou, em grande parte, o homem como referência familiar, direcionando a ele as indenizações e possibilidades de reparação. Além disso, houve um agravamento preocupante de questões relacionadas à saúde física e mental das mulheres, num contexto já extremamente fragilizado. Essa grave violação foi oficialmente reconhecida pelas instituições de justiça. Como parte do Acordo de Repactuação, foi criado um programa para mulheres com um fundo de R$1 bilhão, destinado especificamente para reparar as mulheres atingidas. O objetivo central desse recurso é justamente enfrentar a discriminação de gênero, que aconteceu durante o próprio processo de reparação do desastre da Samarco em 2015. A gestão desse fundo ficará a cargo das instituições de justiça e o foco será promover a autonomia financeira e o desenvolvimento social dessas mulheres. E o mais importante, os critérios de como esse dinheiro será usado estão sendo definidos junto com as próprias mulheres atingidas. Esse movimento de escuta das mulheres sobre como esse fundo deve ser investido começou em março deste ano, durante o seminário Mulheres Atingidas pelo Direito à Participação na Reparação Integral, realizado pela TI Caritas Diocesana de Itabira. Esse evento reuniu mais de 200 mulheres atingidas de Minas Gerais, além de representantes de peso das instituições de justiça, promotoras do Ministério Público, Defensoria Pública, Ministério Público Federal, e outras assessorias técnicas. Foi um espaço de escuta potente para que essas mulheres, que é quem entende mais da própria realidade,
possam discutir o futuro do processo de reparação e ajudar a moldar esse programa para mulheres, que é tão urgente e necessário. O recurso de R$1 bilhão destinado às ações pela reparação desses danos específicos será disponibilizado em parcelas anuais, que vão até 2036. Em uma reunião entre as instituições de justiça e as mulheres atingidas, foi apresentado que, mesmo ainda não tendo um escopo definido, o programa vai ser dividido em 3 etapas de implementação, não é? Quais seriam essas etapas? A implementação do programa foi organizada pelas instituições de justiça em 3 etapas principais. A primeira etapa se refere à definição das premissas. Haverá a escuta das mulheres atingidas, que responderão coletivamente a perguntas sobre critérios e diretrizes para o uso dos recursos. A segunda etapa é sobre a contratação de entidade técnica. As instituições de justiça contratarão entidade que atuará na construção das linhas gerais do projeto, na elaboração dos cenários financeiros para execução do programa, considerando as definições das mulheres e na apresentação dessas propostas para as mulheres, ouvindo-as novamente. A terceira etapa se refere à execução. Envolve a execução propriamente dita do programa, a ser conduzida por uma entidade gestora contratada, que ficará responsável pela gestão e operacionalização das ações definidas. E como que vai ser esse processo de escuta das mulheres atingidas? Então, o programa será construído levando em consideração o que for definido pelas mulheres atingidas por meio do preenchimento de um formulário elaborado pelas instituições de justiça. Esse formulário busca reunir informações diretas dos territórios, permitindo identificar demandas específicas e estabelecer prioridades. Os formulários precisam ser respondidos coletivamente pelas mulheres atingidas, por meio das comissões territoriais, com o suporte das assessorias técnicas independentes. As assessorias técnicas independentes irão assessorá-las na realização, mediação das discussões, registro desse momento e envio das escolhas feitas coletivamente para as instituições de justiça. As instituições de justiça publicaram 2 notas públicas em relação a fake news que estão sendo divulgadas sobre o programa para mulheres. Algumas dessas fake news chegaram a apontar que o programa funcionará como um programa de transferência de renda, ou também afirmaram a necessidade da realização de cadastros para acesso a esse programa. Você poderia também falar um pouco sobre essas informações falsas que vêm sendo divulgadas? E quais cuidados as mulheres precisam tomar para acessar informações seguras sobre o uso dos recursos do programa para mulheres? A nota pública número 1, divulgada pelas instituições de justiça, se refere ao compromisso com os direitos das mulheres atingidas para que sejam respeitados e efetivados no processo de reparação, e que no segundo semestre desse ano haverão encontros nos territórios atingidos em que será possível uma maior participação das mulheres atingidas na construção de propostas para execução do programa que ainda não possuem um calendário de execução definido. A nota alerta que não está sendo feito nenhum cadastramento das mulheres beneficiárias e que todas as informações oficiais estarão nos canais oficiais das instituições de justiça. A nota pública número 2 das instituições de justiça informa que o Programa das Mulheres ainda está em fase de elaboração. Seus critérios e formas de acesso serão definidos a partir de escutas e consultas nos territórios, com a participação ativa das mulheres atingidas, conforme já estabelecido na nota pública número 1. Além disso, a nota informa que não existe até o momento um programa de transferências de renda que contemplará automaticamente todas as mulheres atingidas e mulheres atingidas cadastradas pela Fundação Renova. As informações que apontam para pagamentos automáticos são inverídicas. Não será necessária representação por advogado particular ou pela Defensoria Pública para acessar o programa Fundo das Mulheres. Todas as informações oficiais serão divulgadas exclusivamente por canais de comunicação oficiais, como forma de garantir transparência e evitar a disseminação de boatos. Importante ressaltar que as assessorias técnicas independentes seguem comprometidas em apoiar as mulheres atingidas, tirar suas dúvidas
e levar informações seguras sobre o processo de reparação, além de garantir a acessibilidade, a inclusão e a escuta qualificada de todas na construção do programa para mulheres. Acesse mais informações sobre o processo de reparação da Bacia do Rio Doce pelo site ati.caritasitabira.org.br ou acesse o Instagram @CaritasItabira. Quer contar sua experiência com a Caritas Minas Gerais ou enviar perguntas e sugestões para os próximos episódios? É só escrever para o e-mail secom.mg@caritas.org.br ou para a DM do Instagram @caritasmg. Segue a gente, compartilha esse episódio e acompanha as redes Caritas. Até a próxima! Fui!